Quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Essa aqui é a nossa terceira edição do dia. E a gente começa com uma frase que, olha, dá o que pensar. Enquanto políticos fazem discursos sobre salvar o planeta, tem gente que já está fazendo isso de verdade e ninguém está prestando atenção. Pois é, a gente ouve muito falar em COP30, né? Aquela conferência do clima da ONU, em ESG, aqueles critérios ambientais, sociais de governança para as empresas, na tal economia verde. Mas o nosso foco aqui hoje é um pouco diferente. São as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, camponeses, essa turma que está de fato ali na linha de frente da preservação. A nossa missão nesta edição é justamente jogar uma luz sobre quem realmente enfrenta a crise climática na prática. Muitas vezes, assim, sem apoio nenhum, né? Salvando rios, reflorestando, garantindo a própria comida e sendo ignorados, ou pior, às vezes até atacados por fazerem isso. Exato. E o que a gente percebe, no fundo, é uma disputa bem fundamental sobre modelos de sociedade, né? De um lado, ainda persiste uma lógica meio colonial, capitalista, que sempre viu os territórios, os corpos, como, recursos para explorar. E do outro lado, a gente vê essas comunidades reafirmando a dignidade delas, a ancestralidade, o protagonismo político, sabe? Justamente pela conexão profunda com a terra, com os saberes que vêm de gerações. A resistência deles não é só coisa do passado, não. É um projeto de futuro, ativo e muito necessário. Com certeza. E tem exemplos muito, muito concretos disso. Pega o caso do Quilombo da Fazenda, lá no litoral norte de São Paulo, em plena Mata Atlântica. Quando criaram o Parque Estadual da Serra do Mar, vieram um monte de restrições para eles, né? Proibiram de plantar, de pescar, coisas que eram a base do modo de vida deles, uma ameaça direta mesmo. Mas eles não ficaram parados, buscaram uma saída, né? Tiveram apoio técnico lá do Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica. E aí adotaram sistemas agroflorestais. Começaram a cultivar um monte de espécies nativas, recuperando áreas que estavam degradadas. Isso fortaleceu a autonomia deles. É tipo uma estratégia bem completa, né? De resistência cultural, econômica e ambiental. Teve uma moradora que disse uma coisa muito forte. A agrofloresta planta vida. É outra visão de mundo, né? Completamente diferente da lógica do lucro puro e simples. Sem dúvida alguma. É uma relação assim de simbiose, né? Onde cuidar da terra é cuidar de si mesmo, é garantir o futuro. Isso bate de frente com aquela visão só extrativista ou de especulação imobiliária, por exemplo. E o ponto central aí é a resiliência. Essa adaptação deles não foi só ecológica, foi social, foi econômica. Mostra um modelo de desenvolvimento local que não precisa depender só de grandes investimentos de fora, sabe? Isso prova que essas práticas, mesmo marginalizadas historicamente, elas funcionam e são essenciais para a gente lidar com a crise ecológica global. E tem outro exemplo forte, esse lá do sul, a retomada indígena Garré, no Morro Santana, em Porto Alegre. Ali, lideranças Caigangue e Xokleng reocuparam uma área que para eles é sagrada. Foi um movimento direto para impedir que construísse um monte de torres residenciais ali, avançando sobre o morro. A luta deles é pelo reconhecimento da vida, de todas as formas de vida. Árvores antigas, nascentes de água, as plantas medicinais que eles usam, a memória ancestral daquele lugar. A fala da cacica Iracema Nascimento, HP, é muito, muito emblemática. Ela disse, se nós não tivesse entrado aqui, ia ter mais prédio encostando o morro às pedras. É uma imagem poderosa, né? Essa defesa da vida contra o concreto. Mais recentemente, a gente começa a ver algumas iniciativas do governo que parecem começar a reconhecer esse papel. Ainda que de forma tímida, talvez meio tarde, né? Mas existe. Tem o projeto Naturezas Quilombolas, por exemplo. Foi anunciado ali entre o fim de 2024 e o meio de 2025.
destinando uns 33 milhões do Fundo Amazônia para a gestão territorial e ambiental em 40 territórios quilombolas. E também em maio de 2025 teve o primeiro repasse do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Esse fundo existe desde 2015, acredita, mas só agora começou a operar de fato. Foram R$900 mil para 20 organizações, num prêmio chamado Guardiães da Sociobiodiversidade. E olha que o fundo tem 11 milhões parados lá. São sinais, talvez, de que essa justiça socioambiental comece a entrar na pauta climática. Mas o ritmo e a escala ainda deixam a desejar, né? Exato. E aí que entra o grande contraste, né? Aquilo das duas caras da situação. Porque essas iniciativas, tipo Naturezas Quilombolas, esse fundo de benefícios, ou mesmo campanhas importantes como A Jussara é Nossa, lá na Mata Atlântica, elas são importantes, são sementes valiosas, com certeza. Mas a pergunta que fica é: será que elas dão conta? Será que compensam as ameaças gigantescas e estruturais que continuam ali sobre esses mesmos territórios? A gente está falando de desmatamento que não para, de liberação de mais e mais agrotóxicos que contaminam tudo e do avanço de grandes projetos de infraestrutura, muitas vezes passando por cima dessas comunidades. Parece que a escala do apoio ainda é muito pequena perto da escala da destruição que ainda é permitida, ou às vezes até incentivada, né? Fica essa reflexão, então. Se essas comunidades, com tão pouco apoio formal, olha só o que elas conseguem fazer em termos de preservar, de regenerar, o que aconteceria se elas fossem de verdade colocadas no centro das estratégias para o clima e para o desenvolvimento do país? Bom, um minutinho e a gente já volta. Bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa edição. Bom, agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, né, na articulação política dessas comunidades tradicionais camponesas, olhando tanto aqui para o Brasil quanto para o cenário internacional. Exato. O material que a gente recebeu, ele mostra bem como, mesmo com um reconhecimento que a gente sabe que ainda é limitado, essas vozes estão sim ganhando mais espaço. A gente vai ver isso, por exemplo, na preparação para a COP30 e também em campanhas de defesa do território, tipo aquela A Jussara é Nossa. E tem mais coisa, né? A gente vai analisar também umas contradições que o material aponta nas políticas públicas de hoje, o papel super central das mulheres camponesas e como essa resistência ecológica continua viva, até na cidade, sabe? Pela educação. Sim. E olha, a compilação de fontes para esta edição traz uma reflexão final bem forte, que conecta a urgência do clima com um chamado, quase ético-político, sabe? De valorizar essas experiências como um caminho necessário mesmo. Legal, então, começando por essa presença internacional que você mencionou, o material fala de lideranças tradicionais brasileiras se posicionando para a COP30, né? O que exatamente elas estão levando para lá? Olha, elas estão denunciando o que se convencionou a chamar de racismo ambiental, que é basicamente como os problemas ambientais afetam muito mais, de forma desproporcional mesmo, comunidades negras, indígenas, tradicionais. Entendi. E aí, como resposta, elas propõem um tipo de governança ecológica que seja baseada na justiça climática. Ou seja, um modelo que parte do princípio de que os mais afetados pela crise climática são, ironicamente, aqueles que menos contribuíram para ela existir, né? Faz sentido. E a campanha A Jussara é Nossa é outro exemplo prático que as fontes citam. Valoriza o manejo tradicional de um fruto que é chave ali na Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, luta contra a exploração que a gente vê, né, predatória. Ok, essa articulação parece promissora, realmente. Mas os documentos também mostram uma desconexão bem grande com a realidade aqui dentro, né? Como é que o material explica essa contradição, o discurso lá fora e as ações aqui? Essa é uma tensão central que aparece nos textos, viu? Enquanto se fala, por exemplo, em Fundo Amazônia, que é super importante, sim, o mesmo Estado é o que as fontes estão dizendo. Ao mesmo tempo, flexibiliza a lei ambiental, apoia projeto que ameaça diretamente esses territórios. É uma coisa que os documentos chegam a caracterizar como uma crise civilizatória mesmo. Nossa! Citam até pensadores como o Henrique Leff, a Vandana Shiva, para reforçar essa ideia de que o modelo econômico que a gente tem hoje trata a natureza e cultura como mercadoria. E esse modelo, segundo os textos, ele meio que depende de silenciar essas comunidades, né? Tratar elas como obstáculo
e não como quem tem a solução. As fontes até criticam quem minimiza isso, chamando de frescura de ONG. E é justamente nesse cenário tão adverso que a gente vê surgir exemplos de resistência muito fortes, né? Como o caso das mulheres camponesas lá no assentamento Eli Vive 2, no Paraná. Uma história que me chamou muito a atenção. É uma história poderosa mesmo. Elas se organizaram para produzir alimentos sem veneno, praticando o que a gente chama de agroecologia, que é aquele cultivo que respeita a natureza, os ciclos, a biodiversidade local. O que começou talvez como uma alternativa de renda, virou um sistema super robusto. E, segundo os relatos no material, isso impacta positivamente até a saúde de gente da cidade próxima, sabe? Que vai lá buscar esses orgânicos. Que incrível, mostra essa conexão terra, cura, sustento. Exatamente. E a diversidade que elas cultivam lá, banana, ora pronobis, ervas medicinais, isso tudo fortalece os laços entre elas e também o conhecimento popular, que é super rico. Impressionante como a necessidade acaba virando resistência e até uma forma de cura, né? E essa conexão com a terra não fica só no campo, pelo que eu li aqui. Tem o exemplo de Olinda com as hortas em escolas públicas, levando isso para a cidade também. Exatamente. É educação ambiental acontecendo ali, na prática. Criança aprendendo a cultivar, tendo acesso a comida mais saudável, criando um vínculo de verdade com o ambiente. Os textos até citam pesquisas do IPEA que mostram uma associação entre comer alimentos da agricultura familiar e ter um desempenho melhor na escola. Olha só! Teve um projeto, o Prato Firmeza, que destacou uma dessas hortas, reforçando aquela ideia do descascar mais e abrir menos, sabe? É aprender na prática que da terra tudo se produz, inclusive conhecimento, como diz uma das fontes. É muito bonito. E aí a gente chega num ponto que os dados confirmam de um jeito bem forte. Informações da FAO e do FILAC, que estão no material, mostram que territórios tradicionais que têm seus direitos reconhecidos apresentam menos desmatamento na América Latina. Eles são guardiões eficazes da floresta. 98,2%. Quase tudo dos territórios quilombolas no Brasil estão hoje sob algum tipo de ameaça, seja grilagem, que é roubo de terra mesmo, né, seja avanço de obra grande, mineração. Quase 100%. É muito alto. E isso escancara uma falha gigantesca. Não adianta só reconhecer no papel ou fazer discurso bonito. Precisa ter proteção de verdade, efetiva, no dia a dia dessas comunidades. Fica muito claro, então, juntando todas essas peças aqui da nossa edição, que as soluções mais potentes, os verdadeiros protagonistas da preservação, talvez não estejam onde a maioria imagine. Mas estão lá, né? Nos quilombos, nas aldeias, nos assentamentos, nessas hortas escolares que a gente falou. Os textos argumentam de um jeito muito contundente que ignorar essas vozes, ignorar esses saberes ancestrais, não é só injusto, é um erro estratégico, muito grave na luta contra a crise climática. A verdadeira revolução, é o que as fontes sugerem, talvez seja essa que já está acontecendo na base. Resistir plantando, cuidando, colhendo e partilhando. E com isso tudo, fica uma provocação para a gente pensar, a partir dessa edição, se essas soluções que vêm da base das comunidades são tão fortes assim, que pequenas mudanças de perspectiva, ou que tipo de apoio poderiam realmente fazer o impacto delas crescer, ganhar uma escala maior? Fica aí para a gente refletir. É uma boa pergunta. E para quem quiser se aprofundar, os links para as fontes que serviram de base para a gente montar esta edição e também o acesso a outros artigos sobre o tema, eles estão todos na descrição. Foi um prazer conduzir esta edição. E lembrando, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e também aos sábados, ao meio-dia. Um abraço bem carinhoso e até a próxima.